Estamos de volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E hoje estamos tratando, conversando aqui de forma bem espontânea e bem objetiva também, para que você entenda, telespectador, e tudo que a gente está falando aqui hoje sobre hipertensão arterial. E estamos aqui no estúdio com o doutor Alexandre, mais conhecido como Rocha, porque o Marcos me falou que era Rocha, doutor. É isso mesmo? Exatamente. O pessoal do Hospital Regional, a maioria dos amigos... Os amigos próximos chamam de Rocha, doutor Rocha. Pronto, doutor Rocha aí, para você já ficar aí já íntimo com o doutor Alexandre Rocha, tá bom? E, doutor, voltando aqui ao nosso bate-papo, aos nossos assuntos, eu já gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a classificação, né? Como que é essa classificação da hipertensão arterial? Na diretriz de 2020, houve uma pequena mudança na classificação da hipertensão. Então, foram inclusos lá uma pressão que é dita ótima, né? Que é uma pressão que está abaixo de 12/8, uma pressão normal, que vai estar ali até 129 a 89 milímetros de mercúrio, e o que é o bicho-papão, agora do cardiologista, que é a pré-hipertensão. Variando ali de 130, mais ou menos fica entre 130 e 90 milímetros de mercúrio. Por que eu digo que é o bicho-papão agora do cardiologista? Porque, pela Sociedade Americana de Cardiologia, um nível de pressão desse, de 13/9, já tem que ser tratado, né? A nossa diretriz, não. A nossa diretriz de hipertensão é muito forte. A gente não segue nem a diretriz americana, nem a diretriz europeia. Muitas coisas a gente segue. Em relação à fibrilação atrial, a gente segue muito a europeia, mas a de hipertensão é muito forte. Então, a gente segue a nossa diretriz. E, então, esse cara ali, com 13/9, ele está que é pré-hipertensão, ele está borderline ali. Então, ele tem uma chance. Né? Ele tem uma chance com mudança no estilo de vida. Né? A Darmina estava queimando aqui meu amigo Marcão, mas eu já vi ele na bike, aí, na BR, né? Então... Isso aí é muito bom. Então, isso tem que ser. Vocês são corporativistas até nas autodefesas aqui, está se defendendo, viu? Porque, rapaz... Então, essa questão do paciente estar com uma pressão de 13/9 e vir ao consultório, né, e ele não tem fatores de risco, ele é digamos assim, um risco baixo, ele vai ter a chance de mudar o estilo de vida dele. Ele vai ter que fazer atividade física, vai ter que perder peso, perder gordura abdominal, né? Diminuir a ingesta de sal, o fumo, o álcool, né? Aquelas coisas que já foram faladas. E aí a gente vem com um número arbitrário, 14/9. Só que a hipertensão hoje, a gente fala que ela é uma doença que ela tem que ser individualizada para cada um. Por exemplo, se tiver um vovozinho, né? Um idoso, 80 anos, com uma pressão 14/8, e ele está bem, maravilhoso. Ele não vai ser tratado com hipertensão. Então, isso aí a gente vai aprender a individualizar o tratamento. Né? Então, a gente fica com esse número na cabeça, 14/9, 14/9. A gente tem que procurar o cardiologista, né? O clínico no posto de saúde, para dar o diagnóstico correto de hipertensão arterial. Olha aí, informação quentinha aí para você, telespectador do Missão Saúde, né? Então já fica como um alerta, né, doutor? É a mesma coisa assim, diabetes e a pré-diabetes, né? Que aí é algo também que já fica ali como alerta, igual como o senhor falou, né? Já é um processo para você buscar mudar, né? Em algum aspecto, em alguma coisa aí que não está legal, não é isso? Exatamente. A partir disso aí, vem os estágios de hipertensão. Hipertensão estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Quando o paciente chega numa hipertensão estágio 2 para cima, no consultório, 16/10, basicamente, ele já inicia um tratamento antihipertensivo. Né? A gente volta a frisar, veja, que se você está com uma pressão de 14/9, você não está sentindo nada. Na hipertensão, existe cerca de 140 páginas de informações, mas nenhuma delas fala-se em sintoma de hipertensão. Claro, a gente não está falando das emergências hipertensivas, pode ser um tema depois a ser abordado, que você vai ter sintoma nas emergências hipertensivas. Eu estou falando da doença hipertensiva, a hipertensão arterial sistêmica, é uma doença assintomática, porém, ela, por ser assintomática, não significa que ela não esteja dando problemas a você. Hoje,
infelizmente, eu atendi um senhor de 42 anos, veja, 42 anos, e ele negligenciou, digamos assim, um tratamento de hipertensão. Ele me falou isso mesmo, falou: não, doutor, eu nunca procurei, e quando eu vi, ele estava com insuficiência renal, fazendo diálise. E, para piorar, ele fazendo lá o tratamento dele, ele falou: não, doutor, eu estou fazendo a minha diálise, mas minha pressão está sempre alta, e eu comecei a ficar cansado. Aí ele deu uma insuficiência cardíaca também, ou seja, ele comprometeu 2 órgãos por conta de uma hipertensão que ele negligenciou, né? Então, que se você fosse atrás, tratasse, você teria condições de resolver. O que a gente quer tratando hipertensão não é você tomar o seu remédio para você ficar 12/8. Não. É para você evitar as complicações. As doenças cardiovasculares é que matam. Não é a pressão que mata. São as complicações. O infarto agudo do miocárdio, o AVC, a doença renal, a doença arterial periférica, você tem amputação de membros, entendeu? Então, você precisa buscar o tratamento de hipertensão para você evitar as doenças cardiovasculares. Doutor, às vezes a gente escuta muito pacientes, pessoas, né, que falam assim: quando minha pressão está 13, eu já sinto mal. Ou então, minha pressão está lá, 17, e eu não estou sentindo nada. É comum o senhor escutar isso no consultório? Sim, muito comum. Principalmente mulheres jovens, a pressão é uma pressão baixa, uma pressão de jovem, né? Pressão de 10/7, por ali. Então, o organismo está acostumado com aquela pressão. Aí, quando aquela pressão, por algum motivo, chega a 13, né, que ela não pode ser taxada de hipertensão, ainda por não se ter sustentado, ela teve um pico de pressão, a pessoa sente mal, né? E a questão de a pressão estar alta e não sentir nada é o mais comum. É o mais comum. Existe todo dia no consultório pessoas com pressão de 20, 18, 17, a pessoa está tranquila, não está sentindo nada. Por quê? Porque a doença hipertensiva é uma doença assintomática, realmente. Isso é muito comum. Agora, doutor Alexandre, o programa iniciou assim, praticamente na época que nós iniciamos a pandemia. E temos já passado, alguns especialistas passaram aqui, e tem tido uma relação dentro das especialidades do Covid, com alterações no quadro de alguns pacientes, ou descompensação do quadro que estava tratando, ou surgimento, ou foi um gatilho para surgir complicações. Na cardiologia, tem sido observado uma relação entre a doença hipertensiva e o Covid. O Covid, por exemplo, descompensa o tratamento de pressão? Perfeito, Marcos. O que se tem notado assim, como fatores de risco para uma doença grave de Covid, uma relação, né, forte de hipertensão. Só que não é só hipertensão, é uma junção. Hipertensão, sexo masculino, diabetes, doenças cardiovasculares juntos. Isso aí você tem um aumento da gravidade desse paciente. Então, a hipertensão está ali junto, né? Mas não ela só isoladamente. O que teve no início assim, é que as pessoas elas queriam suspender o antihipertensivo, isso eu lembro logo no início da pandemia, ali em março de 2021, sobre a questão do ECA, né? Porque a ECA2 é o receptor pulmonar de receber o vírus SARS-CoV-2. Então, existiam medicamentos, que eram o BRA e o IECA, que é o captopril losartan, que eles aumentavam esses receptores ali, e talvez essas pessoas estavam com medo, até querendo suspender o medicamento, porque achariam que poderia ter alguma complicação. Na verdade, não. Depois foi provado, em estudos agora no Hypertension, no Nature, que falou que realmente o losartan e o IECA, na verdade, é um protetor para o Covid-19, né? A outra questão era que as pessoas queriam suspender os medicamentos que estavam usando, porque estava com Covid. Negativo, você não vai suspender nada. Seu tratamento de hipertensão, de insuficiência cardíaca, de arritmias, de outras doenças imunodepressivas até, você não deve suspender. E outra coisa, é engraçado que eles iam no consultório e falaram: doutor, mas eu tenho doença cardíaca, eu tenho que vacinar. Mas é você que tem que vacinar.
Não sou eu que não tenho nada, não tenho hipertensão, não tenho diabetes. Não sou eu que tenho que me vacinar, é você que tem que se vacinar. Você que tem hipertensão, insuficiência cardíaca, arritmia, valvulopatias graves, é você que tem que vacinar. Então, esse é um grande medo das pessoas, né, em relação à vacina, de não querer se vacinar porque pode complicar. Não, essa pessoa é que é mais suscetível, que é o grupo de risco, tá bom? Doutor, o senhor falou um pouquinho sobre a questão das etnias, né? Mas aí agora a pergunta é diferente. Eu queria saber o seguinte: algumas etnias são mais propensas a terem a hipertensão? Quando a gente vai estudar a doença hipertensiva, né, a gente estuda que a raça negra seria mais propensa, digamos assim, a desenvolver hipertensão, né? Por conta da EC e tal, eles têm uma deficiência, né, nesse hormônio, então o sistema renina-angiotensina e aldosterona deles está bem exacerbado, e isso aí gera retenção de sódio, água e hipertensão. Só que, como eu falei anteriormente, no Brasil, como a gente tem uma miscigenação, né, uma miscelânea de raças e misturas e tal, isso aí não ficou comprovado. Tá? Então, no Brasil, não. No Brasil, tanto é prevalente tanto em negros e brancos igualmente. Tá bom? Agora, doutor Alexandre, uma questão que sempre faz parte da discussão no consultório é do paciente dizer: doutor, e o que eu vou comer? Porque assim, a alimentação que aí alega que a falta de condições, a dificuldade financeira, e que não tem condições de preparar um alimento que seja, digamos, saudável, ou que seja menos agressivo, ou que possa desencadear a hipertensão. Então, a questão da alimentação já foi falado, já falou aqui a respeito do sal, mas tem a alimentação que provoca, por exemplo, alimentos calóricos. A nossa região norte, ela é propícia para o aumento de peso, né? É muito carboidrato, açúcares. O doutor Wilde que chama o povo doce, né? Então, a alimentação, ela o que tem de opção? Como é que é uma instrução que você dá no consultório para o paciente, para ele se alimentar no dia a dia dele? Marcos, é extremamente difícil a gente falar sobre nutrição na nossa realidade, né? A gente vive num país subdesenvolvido, a nossa população não tem recursos, né? Mas a gente pode fazer alguma coisa, né? Você já falou na questão do sal, tem que reduzir a ingesta de sal. A gente sabe também que, associado à ingesta de sal, o aumento na ingesta do potássio pode melhorar a questão da hipertensão, né? Então, alimentos ricos em potássio, cenoura, feijão, ervilha, né? Essas coisas assim, elas ajudam na diminuição da hipertensão, né? É claro que é muito difícil a gente falar em dieta DASH para o paciente do SUS, né? Eu atendo muito paciente do SUS ainda no hospital regional. Você fala isso para ele, isso aí é uma afronta até, né? Então, a gente nem deve falar isso, né? Então, a gente tem que seguir a linha do raciocínio do que é mais fácil, né? Do que é mais fácil. Evitar o sal, tentar falar alguma coisa do suplemento de potássio, não dos suplementos, mas dos alimentos, couve, feijão, ervilha, aqueles vegetais bem verdes mesmo, que tem potássio. Isso aí ajuda. E com essa ajuda e com a diminuição do sal, você tem até ali, em 5 milímetros de mercúrio, você consegue reduzir uma pressão em hipertenso e em normotensos, né? Então, isso aí é muito importante, né? Ótimo, muito bom mesmo. Nós já estamos aqui encerrando o segundo bloco, mas não saiam daí. Fique ligadinho que já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Quero falar para vocês agora da Drogaria São Lucas, que fica lá na Avenida Paraíso, tá? Lá na Liberdade. É uma drogaria super completa, onde você, além de medicamentos genéricos, medicamentos éticos, você também acha vários produtos cosméticos, viu? Então, dá uma passadinha lá. Eles também têm delivery e tem um aplicativo também, tá? Então, passa lá que eu tenho certeza que vocês terão o melhor atendimento. Drogaria São Lucas.